Hello, people from YouTube. Welcome to one more Uncle Beto's English Tips, o canal que tem mais conteúdo de inglês aqui do YouTube. Bom, meus queridos, nós vamos hoje dar mais um tapa no artigo definido THE, o the. Gente, cuidado com esse artigo aqui. Isso aqui é chato de se estudar inglês. Então eu vou tocar aqui nos pontos mais importantes, que é o que você vai precisar lembrar na hora de falar inglês rápido, certo? É mais profundo que isso aqui? É, mas eu garanto para vocês que com essa dica aqui vai resolver o seu problema para poder falar inglês um pouquinho rápido, para você pensar um pouco mais rápido. Bom, a regra geral do artigo definido é igual à língua portuguesa. Todo substantivo tem um artigo. Certo? A casa, the house. Certo? A fábrica, the factory. É um artigo definido do substantivo. The teacher, o professor, certo? The teacher, certo? The smartphone, o smartphone, the smartphone. E por aí vai. The boy, o garoto, o menino, the boy, certo? The show, o show, the show. Essa é a regra geral. Continuem colocando os THEs, né, que é o artigo definido o, a, os, as, nos substantivos. Porém, antes de nome de gente, não tem. Vocês têm que lembrar isso, que não existe o Beto em inglês. Em inglês não existe o Beto. Em inglês existe Beto. Né, que se quer traduzir é Bob. Acabou. Em inglês não existe a Susan. Não existe. Não tem a Susan. Existe Susan. Não pode ter artigo, nome de gente. Certo? Não existe o Pedro. Não existe o Pedro. É Peter. Acabou. Não existe. Nome de gente não existe. Não existe o João. Não existe o John. John. Acabou. Nome de país também não tem. Não existe o Brasil. Existe Brasil. Não existe a Inglaterra. Existe England. Não existe a França. Existe France. Os nomes de países não podem ter THE. Só que the United States tem. The Great Britain tem. The Caribbean também tem. Então você tem que tomar cuidado que alguns países vão ter. A desculpa deles é que é The United States. São os estados que se uniram, entendeu? The Great Britain são os grandes britãos que se reuniram. Então é The Great Britain. E no caso do Caribe é The Caribbean Island. Seria a ilha, né? Então esse The aqui está relacionado à ilha caribenha, The Caribbean. Então vocês vão ter que ter paciência. Aqui alguns países, esses três aqui são os mais comuns que a gente mais usa. Pode ter o artigo definido o, a, os, as, mas em geral o país não tem. Argentina, Suíça, Finlândia, nome de continente também, África, Ásia, não tem artigo definido. Certo? Agora, cuidado, porque, por exemplo, ó, o estádio da Inglaterra, The England Stadium. Ué, mas Inglaterra não é a Inglaterra? Sim, mas só que esse The aqui ó, está relacionado ao estádio. É o estádio da Inglaterra. Então, quando esse the, quando aqui for um adjetivo do estádio, esse artigo aqui está relacionado ao substantivo comum. Então, daí tem o artigo, porque está relacionado ao estádio. England é adjetivo do estádio, quer dizer, está funcionando como adjetivo. É o nome do estádio. Que nem The Michigan State University, ó. The Michigan State University. O the
está relacionado à universidade. Então, Michigan State está dando uma ideia de, está adjetivando que tipo de universidade que é, qual universidade que é. Então, the Michigan State University, mas o nome das universidades em geral não tem. Você tem que falar Cambridge, certo? Você tem que falar Princeton. É o nome da universidade. Essa expressão aqui, o THE está relacionado a university. Aqui funciona como um adjetivo, um tipo de university. Cuidado! Esse THE é complicado. E o mais complicado vem agora. Nome de empresas, nome de marcas. Microsoft, McDonald's, Bank of Boston. Isso é a marca, é o nome da empresa. Aqui o bicho pega. Então, você pode falar assim que I'm going to eat at McDonald's ou I'm going to eat at the McDonald's. Quando for a marca, o nome da empresa, você pode usar o artigo ou não. Por quê? Porque McDonald's, por exemplo, por causa desse apóstrofe S aqui, subentende-se que aqui na frente teria um restaurant. Então a desculpa deles é que, nesse caso aqui, esse artigo aqui está se referindo ao restaurante chamado McDonald's. É a desculpa gramatical que eles dão. Ou seja, mas você pode falar também só McDonald's. I'm going to eat at McDonald's. A mesma coisa do Microsoft. Você pode falar I work for Microsoft, que é o que você vai mais ouvir. Não se põe esse artigo aqui antes de nomes de empresa, mas pode pôr. Você pode ouvir a pessoa falar I work for the Microsoft. A mesma desculpa. Esse the aqui seria uma alusão a the Microsoft Company. O company não está aqui, tá vendo como não está aqui? Mas é uma alusão. Então você pode, em nome de empresas, em nome de marcas, Coca-Cola, Ford, Ferrari, você pode usar o artigo definido ou não. Um caso que me chama a atenção é o Bank of Boston. Porque eles optaram por usar o of, que é uma expressão mais arcaica da língua inglesa, que está absolutamente correta, chama Bank of Boston. Então aqui, ó. I work for, eu posso usar o The Bank of Boston, porque esse the aqui está relacionado a bank, então banco eu posso colocar o artigo, mas virou uma marca, é uma marca registrada. Aí eu posso tirar o artigo daí. I work for Bank of Boston. Esse terceiro caso aqui é o mais complicado, é o que mais aluno brasileiro escorrega. Prestem atenção. Meus queridos, é isso aqui, essas 3 dicas que eu dei para vocês é o suficiente para vocês acertarem 95% dos casos. Não precisem estudar mais, não precisa estudarem mais. Confiem em mim, ok? Assistam esse post aqui over and over again, começa a fazer algumas combinações de marca, de nome de país, nome de gente, substantivo comum, todos têm artigo. E vai treinando isso aqui, que isso aqui é um negócio chato, o pessoal pensa, a pessoa fica perdendo tempo estudando outras coisas. E isso aqui que é uma coisa que você vai usar every day. Isso aqui você usa every day. Se você não obedecer pelo menos essas dicas aqui do tio Beto, você vai quebrar a cara e eu não quero que isso aconteça. Ok? Cliquem aqui no meu descritivo, tem um link, conheçam o meu material de estudo, o SPC. Espero que você goste. Por hoje é só, meus queridos. Curtam e compartilhem e nós voltaremos aqui em mais Uncle Beto's English Tips. Aqui tem conteúdo linguístico todo post. Bye bye baby, bye bye. Eu acordei de manhã querendo falar inglês.